Shalom Adonai, Yeshua HaMashiach, Hamalé, Hamalehim. É uma alegria estar mais uma vez convosco para podermos fazer mais um vídeo acerca da Palavra de Deus. Hoje com o seguinte tema: a virgindade de Maria é real? Em Romanos capítulo 1, versículo 3, nós lemos acerca de seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor, descendente de Davi, quanto à carne. Tá? No grego nós lemos assim: Peritu huiu aututu genomenon ek espermatos David katasarka. Quando o pastor Gerson, uns tempos atrás, fez um vídeo e eu fui bem explícito nesse vídeo, muitas pessoas se escandalizaram quando eu disse que Jesus, para ser o Messias, ele teria que vir do esperma, ou seja, da semente, tá, de José. Senão, ele não seria segundo a carne, segundo um homem físico normal, da descendência de Davi, para que ele fosse o Mashiach. Muitas pessoas se escandalizaram e essa foi uma das pontes de acesso que me fez me desligar do sistema religioso. Porque tem pessoas que pensam que são mais santos do que as próprias escrituras, são mais santos do que a Bíblia que carregam debaixo do seu braço. Porque aqui nós vemos que em grego a palavra é espermatos. Isso quer dizer semente, isso quer dizer descendência. A descendência se passa pela copulação, ou seja, pela relação sexual entre um homem e uma mulher, e através disso o seu sêmen ele vai passar a sua descendência para frente. Mas as pessoas não querem acreditar no que é real, no que é verdadeiro. Eles preferem acreditar em mitologias. Por isso eu me desliguei do sistema religioso para poder pregar a vocês a verdade dentro dos contextos. Nós temos também ainda uma palavra, querido, que está em hebraico, que nós vamos ler também, de Romanos, capítulo 1, verso 3, que diz acerca do seu filho que nasceu, ele, da semente, ou descendência de Davi, segundo a carne. Aldevar benor asher misera David lefi rabassar. Isso significa zerar. Aqui, querido, tem o mesmo sentido de semente, de espermatos, que foi traduzido pelo grego. O grego também traduz espermatos dentro de um contexto de agricultura. E muitas vezes, para muitas pessoas, quando foi questionado dentro do antigo sistema, eles vieram com a seguinte resposta: que eu deveria, em primeiro lugar, interpretar esse versículo espiritualmente. A Bíblia já é espiritual, não precisa de interpretá-la espiritualmente. Ela se interpreta por si só. E segundo, colocaram que esta semente também é usada no contexto agrícola, né? Lá no contexto de semear da carne e semear do espírito, lá no apóstolo Paulo, capítulo de número 5 de Gálatas, versículo 17 em diante. Mas lá está num contexto de uma figura de linguagem de agricultura. Aqui o contexto é descendência. Aqui está falando que Jesus seria da descendência de Davi e segundo a carne, segundo a palavra sarca, que quer dizer carne em grego, tá? Que significa um ser humano físico e não, querido, o imaginário, né? o mitológico, o transvestido, né? Cristo que foi criado em cima, querido, da força da necessidade do sincretismo, para que pudesse se moldar aos costumes pagãos da época. Tá? Vamos para frente. Na profecia de Isaías, quando nós fizemos uma análise sobre a virgindade de Maria, caso ela era, tem que partir da narrativa segundo escreveu Isaías 7,14, pois é daqui que sai a referência da construção mitológica, da construção fantasiosa de Mateus capítulo 1, verso 23, e também da suposta a colocação
do médico Lucas 1:27. Ou seja, não pode interpretar e acreditar nos registros de Mateus e Lucas sem antes, querido, nós entendemos que o relato e as narrativas de Isaías 7:14, ela possui um contexto. E esse contexto ele é paralelo. E a prerrogativa deve ser dada ao texto mais antigo. Ou seja, nós temos que pegar a fonte que Mateus está dizendo, que ele obteve a informação para passar para nós. No caso, a narrativa de Isaías, e não a de Mateus e Lucas, como ambos, Mateus e Lucas, fazem menção em suas narrativas de Isaías 7:14, então deve haver uma interpretação a partir de Isaías capítulo 7 e o verso de número 14. Vamos ver ainda o que diz Isaías 7:14. Vamos ler primeiro numa tradução hebraica. Lahem iten Adonai hu lahem ot hine ha'alma hara vayoledet ben vekarat shemor Emanuel. Tradução: portanto, ele dará, o Senhor, ele para vós sinal. Portanto, ele dará, o Senhor, ele para vós sinal. Eis que a jovem moça, donzela, grávida, dada um filho, e dele por o nome Emanuel. Paráfrase: portanto, ele, o Senhor, vos dará para vós um sinal. Eis que a jovem grávida, dada um filho, e deu-lhes por sobrenome Emanuel. Conceito teológico: ao analisar alguns vocábulos hebraicos, terão seríssimos problemas contextuais. Nós vamos ter vários problemas sérios, problemas contextuais. Vejamos, o vocábulo hebraico ha'alma tem significado de a jovem, segundo as versões correntes em português, que é Almeida Revista Atualizada, Almeida Revista Corrigida e Almeida Corrigida Fiel. E estão totalmente equivocadas essas versões, pois o vocábulo hebraico descrito acima significa a jovem e não a virgem. Como o artigo, isso demonstra uma realidade, uma pessoa existente na época do profeta, e não necessariamente uma virgem, ou seja, esse vocábulo é atestado em outras passagens, o qual não conota virgindade, por mais que as traduções esteja a palavra virgem. Vejamos. Vocábulo hebraico, hará. Hará tem o significado de grávida ou conceber. Segundo as versões correntes em português, ARA, ARC e a ASF, elas se equivocam em algumas passagens, e principalmente nessa também. Pois o vocábulo hebraico descrito acima na narrativa, de Isaías 7:14, no texto hebraico relata o significado de grávida, isso no sentido de adjetivo, e não conceberá, no sentido de um verbo estando no futuro. Ou seja, esse vocábulo é atestado em outras passagens com o significado de gravidez e não com a conotação de verbo no futuro, como Gênesis 38:24, Êxodo 21:22, 1 Samuel 4:19, 2 Samuel 11:15 e Isaías 26:17. O vocábulo hebraico acima descrito, ao ser utilizado como verbo, não relata seu uso no futuro, e sim no passado. Além do mais, a raiz é usada para descrever o resultado de relações sexuais, como nos seguintes textos, que nós vamos ver agora, querido. Em Gênesis 38:14, e aconteceu que, quase 3 meses depois, deram aviso a Judá, dizendo: Tamar, tua nora, adulterou, e eis que está grávida do adultério. Então disse Judá: tirai-o fora para que seja queimada. Vai rir que mi sheloshi rodashimi vaiugad li rodá lemor zanetá tamal kalaterra vegam hine hará, quer dizer grávida, adjetivo. Lizer nonim vai omer
Yehuda Yotziuha Vatisaref, tá? Para que vocês venham entender um pouquinho do hebraico e de como foi manipulado para chegar a Mateus, para chegar a essa mitológica declaração, inventada declaração. Houve muitas adulterações de fontes e de textos que nos revelam a verdade. Êxodo 20:12 diz ainda: se alguns homens pelejarem e ferirem uma mulher grávida e forem causas de que aborte, porém, se não houver morte, certamente será multado conforme o que lhe impuser o marido da mulher e pagará diante dos juízes. Verri inatsu anashim venagefu isha hará, ou seja, mulher grávida, isha hará, Vayatzeu Ialadeiha Velor Irei Ason Anosh Yanesh Kaasher Yashit Alaiv Baal Haish Venatan Befilim, tá? Para que vocês venham entender. Aqui está, querido, uma prova dentro do dicionário hebraico, tá? Que quebram todas as falsas interpretações e crimes contra a verdade, crimes contra a verdadeira exegese, a verdadeira hermenêutica, e contra toda a homilética, que é adulterina, que é enganadora, que é manipuladora, tá? Porque homilia se tem muito, agora exegese correta se tem pouco, tá? Nós vemos aqui que o verbo hará, conjugado no passado, ou seja, nos dias da profecia e não no futuro, conceberá, como quer afirmar os tendenciosos teológicos marionetes do sistema, que diz: a mulher conceberá para jogar para o futuro, para se associar à declaração mitológica invencionada pelo nosso querido escritor, ou sabe lá quem foi, o escriba do livro do Evangelho de São Mateus, tá? Segundo as versões correntes em português, a ARA, a ARC e a ACF, elas estão totalmente equivocadas em relatar o significado de dará, pois o vocábulo hebraico descrito acima na narrativa de Isaías 7,14, no texto hebraico relata o significado do verbo no particípio e não no futuro. O texto em grego diz: diatuto dosei kyrios auturrimin, semeiam redou te paternos, engastres rekei kai teketai ruion kai kalesseis tu onoma autu Emanuel. Tradução: por isso ele dará ao Senhor e ele vos dará um sinal. Eis que a virgem que está grávida, não que ficará grávida, ela nascerá um filho, e esse filho será chamado Deus conosco, e não, querido, será um nome, mas será Deus conosco, tá? Por isso que no hebraico a palavra Emanuel é separada. Por quê? Porque está significando que Deus estaria com Acasia e também com o povo de Israel contra os seus inimigos que estão dentro do contexto. Paráfrase: por isso ele, o Senhor, ele vos dará o sinal. Eis que a virgem grávida terá e nascerá o filho, e se chamará o seu nome Deus conosco, Emanuel. Tá? Vamos para a crítica textual. Segundo o aparato crítico da Bíblia Hebraica Estudo Gartências, há informações de que a Septuaginta relatou em sua obra o vocábulo grego repaternos, ao qual tem o seguinte significado: virgem. Entretanto, Símaco e Teodósio, em suas obras, existe o vocábulo grego neanias. Por quê? Porque paterno é virgem em grego. Só que foi um erro de tradução, porque alma em hebraico não significa virgem, significa uma moça que estava grávida, que era uma das esposas do rei Acaz.
e qual ficou grávida e deu um filho a ele, que se chamou Ezequias. E Ezequias foi um dos reis que teve o seu nome, ou seja, títulos que eram títulos que seriam ao nível de Machia, porque muitos pensavam que Ezequias seria o Machia de Israel. Mas ele pisou na bola, então ele não se tornou o Machia de Israel. Mas levou os títulos: Deus forte, Conselheiro, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Ele levou esses títulos, e não Jesus. Porque o contexto está falando de um personagem, de uma criança e de uma mulher grávida no contexto da época e nada para o futuro. Quem fez toda a interpretação errada foi o escritor de Mateus. E com isso criou pontes para a doutrina da virgindade de Maria, a mariolatria e assim por diante. Por quê? Por falta de ser sincero em suas colocações e em seus escritos, porque os seus escritos, sua caneta estava sob o poder do interesse secretista da época, tá? Quando nós fizemos, irmãos, dentre as fontes da Septuaginta, Áquila, Símaco e Teodócio, quem tem a probabilidade de estar certo? Qual o vocábulo correto para estar na narrativa? Virgem ou jovem? Com certeza jovem, porque existe no hebraico 32 passagens onde que a palavra virgem é betulá, inclusive em Isaías. E não é estranho, somente em 7:14, para se associar a Mateus, é que Alma se torna virgem. Se em toda a Bíblia hebraica nós vemos os escritores, sempre que vão se dirigir à palavra virgem, eles colocam betulá, inclusive o escritor de Isaías. Isso é o quê? Isso é, querido, muitas vezes tentativa de nos lograr através de interpretações adulterinas das verdades que estão registradas na Bíblia, que você carrega debaixo do braço e que você precisa de um ícone para que abra sua mente e você entenda a verdade de Deus. Tá bom? Já o trabalho na versão para grego de Áquila demonstra ser rigoroso e muito diferenciado da Septuaginta, pois sua versão é extremamente literal em comparação com todas as existentes de sua época, tanto que não obedece às regras gramaticais mais elementares da língua grega. Símaco, na sua versão, foi feita com base em um texto hebraico, mantendo fidelidade ao seu original, mas com boa composição em grego, sendo sua versão elegante, inteligível e a ausência de hebraísmo. Vamos ver mais uma crítica textual. Teodócio, segundo os estudiosos, sua versão foi apenas uma revisão da Septuaginta seguindo os textos hebraicos. Dentre as fontes da Septuaginta, Áquila e Símaco e Teodócio, a probabilidade de ser fiel são os trabalhos de Áquila, Símaco e Teodócio, por respeitarem sua fonte original, e também por Teodócio ter feito uma revisão da Septuaginta e ter utilizado para jovem e não a palavra virgem, ou seja, se entende que ao fazer a revisão, a palavra que estava era a jovem, ou seja, que estava realmente, quando ele fez a revisão dentro do hebraico, a palavra alma, a jovem, alma, a jovem, tá bom? Para que você que não entende um pouquinho possa entender e abrir sua mente. Este vocábulo hebraico específico para a palavra virgindade, em relação ao vocábulo hebraico alma, o que significa betular, no sentido hebraico, a palavra virgem, cujo vocábulo é atestado mais de 10 vezes na Bíblia hebraica, ou seja, tem até 32 vezes, mas aqui nós vamos colocar 10 vezes. Então todas as referências estão aí, é só você parar o vídeo, você olhar as referências, tá? E fica esta pergunta: qual a razão desse vocábulo tão específico para a virgindade não está na narrativa de Isaías 7,14, se em todo o livro de Isaías depois está a palavra betular para a virgem? Você não consegue enxergar um pouquinho de tendenciosidade? Um pouquinho de manha? Um pouquinho de
de tendenciosidade adulterina das Escrituras para se adaptar a certos interesses eclesiásticos da época que vivia os nossos pais da igreja? Pare para pensar um pouquinho, tá? E que Deus possa te abençoar e que você não venha se escandalizar quando eu digo que José ele tem que ser do espermatos, tá? Da semente de Davi, né? Da raiz de Jessé. Se ele não for, então ele não é o Mashiach. Shalom Adonai, que Deus possa abençoar a todos.